Bom, pessoal, muito bem. Estamos aqui novamente e hoje nós vamos falar então sobre Aristóteles, ainda dando continuidade ao nosso amigo Aristóteles. Vamos falar aqui sobre um pouquinho, sendo um pouco mais específico da filosofia, da metafísica aristotélica. Nós vamos falar sobre as quatro causas metafísicas de Aristóteles. Para Aristóteles, ele entendia que tudo, pessoal, absolutamente tudo, quando eu digo tudo, é tudo para Aristóteles havia o princípio das quatro causas. O que são essas quatro causas? São aquilo que faz com que algo seja algo, aquilo que algo exista, aquilo que algo aconteça. E quais são essas quatro causas? Bom, para Aristóteles, a primeira causa é a formal. Ele entendia que todas as coisas existia uma forma, uma substância. É claro que são conceitos aqui que eles não se misturam, tá? Mas para ficarmos de uma forma bem didática aqui esse nosso vídeo, eu vou tratar como sendo a mesma coisa, forma, substância e essência, né? Mas Aristóteles ele distingue bem isso, o que é uma forma, o que é uma substância e o que é uma essência. Mas, volto a dizer, para a gente entender, né, de uma forma mais didática, todas as coisas existe uma forma, existe uma substância que faz com que aquela coisa seja aquela coisa e não outra coisa, né? Por exemplo, a água, né? A água ela tem uma forma, algo que a define ela como água. Quando você tá lá fervendo a água, né? Ela entra em estado de ebulição, ela começa a evaporar. Aí, aquele vapor não é água, aquilo é vapor. Então, aquela água que estava lá fervendo deixou de ter uma substância de água para ter uma substância de vapor, de ar, certo? Ou até mesmo quando ela é gelo, né? Quando ela congela. Aquela água congelada já não é mais água. A forma dela agora é de gelo, é de um elemento sólido, não mais líquido, né? Então, o que faz com que as coisas sejam as coisas, né? O que a define é essa forma, essa substância, tá bom? Então você, enquanto ser humano, você é humano porque você possui uma forma, uma substância humana, certo? Bom, a segunda causa para Aristóteles é a causa material, ou seja, daquilo que é feito aquela coisa, né? Nós sabemos aí pela biologia que o ser humano ele tem uma certa quantidade de água e outros elementos que formam o seu corpo. Então esses elementos é o que Aristóteles chama de causa material, aquilo que forma, aquilo que causa, né? Aquilo que é o material, o produto, a matéria que compõe aquela coisa, né? Ou aquele algo. Então, digamos que há uma matéria, né? E a forma, então, define que aquela matéria será aquele algo e aquela matéria, então, ela vai se transformando, se alinhando, se ajeitando para fazer com que aquele algo que ela tenha a matéria, a forma daquele algo, né? Por exemplo, vamos pensar bem um feto, né? Quando um casal tem um relacionamento, uma relação sexual, o espermatozoide fecunda o óvulo e aí então começa-se as células a se multiplicarem, a se reproduzirem. Ali naquele momento, aquelas células elas estão sendo orientadas por algo, na linguagem aristotélica, tá? Por algo para que elas se transformem em um feto, em um embrião. Então, aquele algo na linguagem aristotélica que está fazendo com que aquelas células se organizem para aquilo, para aquele embrião, para aquele feto, né? Para aquela pessoa que vai vir a ser,
é o que ele chama de matéria, e esse algo que está fazendo com que as células se produzem é a forma, a substância, certo? Além disso, Aristóteles ele também define uma causa eficiente. A causa eficiente é o autor. Quem que é o responsável? Quem que está agindo ali, né? Quem que está por trás dessa substância e por trás dessa matéria? Quem que está fazendo tudo aquilo ali? Então é o autor, é quem faz, certo? Quem está fazendo, quem está atuando, quem está direcionando, dirigindo tudo aquilo. E também, por último, existe a causa final, que é a finalidade. É o para quê. Em Aristóteles, todas as coisas existe uma causa final, existe um objetivo, existe uma finalidade, existe um motivo, um porquê daquilo existir, né? Trazendo um pouco agora para nós, se eu perguntasse para você, qual é a sua causa final? Qual é o seu objetivo? Por que você existe? Qual é a sua meta? Qual é a sua finalidade de existência nessa terra? A sua vida, qual é a finalidade dela? Já parou para pensar sobre isso? Bom, deixo aí então o questionamento e vou encerrando Aristóteles por aqui. Pessoal, espero que vocês tenham compreendido, entendido alguma coisa, espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí, vocês entenderem um pouquinho, mas é um pouquinho, bem pouquinho, desse homem, desse grande filósofo aí chamado Aristóteles, né? Volto a dizer, são breves introduções, tá? Existe muito mais coisa ainda para se estudar a respeito desses filósofos que nós estamos comentando aí. Beleza, pessoal? Um abraço, valeu, tudo de bom, viu? Tchau!